Olá, turminha, nosso terceiro vídeo aí sobre semelhança. Então, agora a gente vai discutir critérios de semelhança. A gente acabou de ver o teorema fundamental e vocês viram que deu um certo trabalho, né? Provar que aquele triângulo, né? Que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, porque a gente verificou passo a passo. Verificamos todos os ângulos e a proporcionalidade dos lados, né? E agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter critérios, quer dizer, será que eu sempre vou precisar fazer tudo aquilo passo a passo para entender que dois triângulos, para enxergar que dois triângulos são semelhantes? E a resposta é não, porque existem os critérios, que são espécies de atalhos, né? Para a gente chegar lá. E os critérios que a gente vai destacar são esses. Igual a gente destacou, né, na congruência dos triângulos, então agora na semelhança. Tem o AA, o ALA, não, ALA não, LAL, foi mal. E o LLL. Então só esses três que a gente vai destacar, tá bem? Então comecemos pelo primeiro, AA. O que diz AA? Então, imagine que você tem esses dois triângulos, tá? As únicas informações que você tem a respeito de medida de lado, de ângulo dele é o seguinte: esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse daqui. Ok? Você não sabe quanto... Claro que o terceiro ângulo, né, quando a gente conhece dois, o terceiro automaticamente a gente também já conhece. Por isso a gente vai destacar só esses dois, o terceiro é consequência, né? Mas a gente não sabe quanto mede esse lado, nem esse, né? A medida dos lados a gente não tem. Ok? Só tem a medida desses dois ângulos. Bom, por isso que o critério se chama AA. Tenho dois ângulos conhecidos aqui e já vi que eles são congruentes. Posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, então? São proporcionais? O fato de ter dois ângulos iguais, congruentes, né? Garante que haverá semelhança entre esses dois triângulos? A resposta é sim. AA é um critério de semelhança. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC. É semelhante, olha a correspondência, né? O A está com alfa, então eu pego o D com alfa também, né? ABC, o D corresponde ao A, o E corresponde ao B, né, que está sozinho, sem ângulo, e o F e o C que estão com ângulo beta, né, então C corresponde ao F. Então eu posso afirmar que os triângulos são semelhantes pelo critério AA. Tá bem? A gente vai demonstrar isso, né? Por que o fato de ter dois ângulos iguais garante a semelhança? Tá? Mas por enquanto, nesse vídeo, a gente só vai apresentar os critérios. Então vamos para o próximo. Bom, vamos para o segundo critério, então, o lado, ângulo, lado. Então eu tenho aqui, imagina que eu conheço o seguinte, né? O ângulo A e o ângulo D são iguaizinhos. A medida do lado AB é 2A, enquanto a medida do DE é só A, é Azinho. A medida do F é Bzinho e a medida do AC é 2Bzinho. Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma estrutura do tipo lado, ângulo, lado, né? Nessa ordem, lado, ângulo, lado. Aqui lado, ângulo, lado. E eu percebo o quê? Que os lados envolvidos aí, do triângulo grandão e do triângulo pequeno, eles são proporcionais, né? O AB dividido pelo DE vai dar 2. O AC dividido pelo DF também vai dar 2, né? Então, o AB dividido pelo DE vai dar a mesma coisa que o AC dividido pelo DF, que é 2. Então, quando isso acontecer e o ângulo que esses lados proporcionais estão formando for o mesmo, eu posso afirmar que os triângulos são semelhantes. Então, você vê que a gente não conhece a medida dos ângulos que estão aqui, né? A gente não sabe se é igual, porque a gente não conhece o valor.
a gente não conhece essas medidas também dos lados, do terceiro lado, né, de cada triângulo. Mas mesmo sem saber, dá para a gente demonstrar, a gente vai demonstrar que mesmo sem saber essas três medidas de cada triângulo, a gente pode afirmar que eles são proporcionais, eles são semelhantes. Ok? Então esse é o segundo critério. Vamos para o terceiro critério. Bem, o terceiro critério é o LLL. Então, se eu tiver aqui, né, o triângulo ABC, DF. Então, digamos que essa medida seja Azinho e aqui 2Azinho. Podia ser 3, tá? Eu estou 2 para facilitar e ficar mais ou menos coerente com o desenho, tá? Se aqui é B, aqui é 2Bzinho. E se aqui é... Opa! Se aqui é C, aqui é 2Czinho. Então, o que eu estou observando? Que os lados do triângulo ABC são proporcionais aos lados do triângulo DEF, né? Se a gente pegar BC dividido por EF, vai dar 2. AC, olha o AC, olha o DF, o lado correspondente ali, também vai dar 2. E o AB dividido pelo DE também vai dar 2. Então perceba que os lados são proporcionais. LLL. E os ângulos? Eu não conheço os ângulos. Eu não sei quais são os ângulos, não tenho nenhuma informação a respeito dos ângulos. E a gente lembra, né? Para afirmar que são semelhantes, os ângulos têm que ser iguais. Como que eu posso afirmar então se eu não conheço os ângulos? Opa, isso aqui não precisava parar. Então, esse é um critério, né? Isso é o que a gente vai discutir depois. O fato de você saber que os lados são proporcionais, os lados de um e de outro, né? São proporcionais aí, te garante a semelhança. Então, você pode ter certeza que os triângulos são semelhantes, ou seja, né? Esse ângulo aqui vai ser congruente a esse ângulo aqui congruente a esse, né? E esse com esse, pela estrutura aqui, né, da correspondência. Tudo bem? Então, LLL garante a semelhança também. Então, esses são os critérios de semelhança que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Belezinha? Então, até daqui a pouco.